Boa tarde, gente. Vamos aí para a aula 29. Se eu errei, vai estar o número certo aqui, tá? A segunda aula da semana falaremos hoje sobre abolição, sobre abolicionismo, sobre o fim da escravidão, tá? Não podemos perder de vista que o Brasil é um dos últimos países do mundo a proibir a escravidão, tá? A escravidão dos africanos, tá? Mais um título horrível para a nossa história. O Brasil coleciona títulos horrorosos, esse é um deles, tá bom? Então vamos lá. Junto aqui está um texto legal, leiam esse texto sobre abolição, vai ter dados lá, gráficos importantes para vocês conhecerem, tá? Então não deixa de ler não, tá? Não basta só clicar que viu ou não. Eu não vou saber se você viu ou não, você pode clicar, mas em um momento você vai precisar, tá? Seja num concurso, num teste, numa avaliação, numa conversa, conhecimento nunca é demais, tá? Eu não acredito que você tenha tanta coisa mais importante para fazer. Tem coisas legais para fazer, mas um pouquinho de conhecimento é bom, tá? Não custa nada assistir, não custa nada ler. Então vamos lá, abolicionismo. Eu vou ser um pouco direto demais, às vezes eu sou bem direto, né? Mais do que devia, mas vamos direto ao ponto. Você tem no Brasil, você tem no mundo, desde o século XVIII, vamos até voltar antes, quando lá acaba o Império Romano, que os povos germânicos dominam a Europa, isso lá no século V, a escravidão já é considerada algo errado. As pessoas já percebem que a escravidão ela vai contra a humanidade, contra a ideia de civilização. Tanto que os povos germânicos que vão lá assumir, criar seus reinos, e que hoje estão lá até hoje, franceses, ingleses e por aí vai, eles vão abolir a escravidão no mundo deles. No mundo deles a escravidão não é permitida. Vai contra o que se entende por humanidade. Por uma série de fatores que a gente já falou, basicamente ligados a dinheiro, ao lucro de um pequeno grupo de burgueses brancos europeus, a escravidão vai ser reeditada na América a partir do século XVI, século XVI, né? Século XVI em diante, a escravidão retorna, a escravidão primeiro do índio e depois dos africanos, dos negros. Por motivos extremamente gananciosos, de dinheiro, mão de obra barata. Você vai submeter, humilhar, rebaixar toda uma população, todo um grupo, toda uma etnia, para que gere lucro para uma pequena classe. Isso é a ideia básica da escravidão. As pessoas eram educadas para acreditar que aquilo era correto, que aquilo não era errado. As pessoas vendiam a ideia de que o que estava sendo feito era um favor, era trazer civilização a povos selvagens, coisas ridículas, tá? Mas as pessoas se enganavam, as pessoas queriam ser enganadas, queriam acreditar nessa idiotice. A partir do século XVIII, você vai ter uma posição clara de que não, que isso é uma anomalia, que isso é algo que não tem sentido, que a escravidão vai contra todos os preceitos, todas as ligações, todos os valores de humanidade, de civilização, de mundo civilizado. Mas isso não impede que Portugal, que portugueses no Brasil, que espanhóis na América em geral, que ingleses nos Estados Unidos, que franceses, holandeses, continuem a utilizar o trabalho escravo. Quer dizer, você tem de um lado uma condenação humanista, né? uma condenação humanitária contra a escravidão, mas você não tem ações claras contra a escravidão. Essas ações só vão acontecer por motivos econômicos, que já falamos, após a industrialização. Com a industrialização, o aumento da produção, você precisa aumentar os seus consumidores. Quanto mais consumidor, mais gente compra os seus produtos. Só que esses consumidores têm que ter dinheiro para pagar. Escravo não tem dinheiro. Então você vai ter ações contra a escravidão mais claras após a industrialização. Em países sem industrialização como o Brasil,
A elite daquela época, se pudesse, estaria até hoje com escravidão. Ah, já falamos sobre isso também. O que é o abolicionismo? Dentro do país e fora do país, você vai ter grupos que vão se unir contra a escravidão, movimentos abolicionistas, movimentos pela abolição da escravidão, contra a escravidão, pela libertação dos escravos. E é o que vai conduzir ao fim da escravidão no mundo todo, na América toda e no Brasil também. Você vai ter movimentos importantíssimos dentro do Brasil. Você vai ler no texto Luiz Gama, André Rebouças, as pessoas que voltaram da Guerra do Paraguai, falei na aula anterior, que voltam da Guerra do Paraguai com uma outra imagem dos negros, com uma outra percepção sobre a escravidão, sobre o que eles estão fazendo, sobre o que está sendo feito, que aquilo precisa ser mudado. Então você vai ter um crescimento, principalmente após a Guerra do Paraguai, os movimentos abolicionistas vão ganhar um impulso no Brasil inteiro. Você vai ter grupos de quilombolas ajudando, os quilombos crescendo, fugas. Você vai ter grupos que compram escravos e alforriam. Então você vai ter um movimento atuante no Brasil contra a escravidão. Só que o governo brasileiro, você também vai ter as questões que a gente já falou em aulas anteriores, o fim do tráfico de escravos, como isso vai impactar no Brasil, na quantidade de escravos que se compra, o número de negros aumenta, o medo da elite branca de um novo Haiti, tudo isso vai se somando a ideais iluministas dos iluministas de Adam Smith, de Diderot, que dizem que é errado, que aquilo vai contra os preceitos de humanidade. As pessoas voltam da Guerra do Paraguai com ideias republicanas, oficiais e soldados brasileiros que vão lutar com argentinos, com uruguaios, contra paraguaios, e vão conhecer a república ali, vendo países republicanos, vão voltar com ideais republicanos, ideais mais arejados, mais iluminados, que vão contra a escravidão. Então você vai ter um conjunto de ideias que vai fortalecer o movimento abolicionista no Brasil. Por outro lado, você tem a imensa pressão da elite branca cafeicultora, no Brasil inteiro, mais conservadora, pela permanência da escravidão. O império, o governo, o reinado de Dom Pedro II, ele é sustentado pelos impostos e pelo dinheiro basicamente do café. O café é o grande produto daquele momento, contribuindo com mais de 60%, 70% da renda brasileira. Os produtores de café, eles dominam o país. Dom Pedro II vai governar para essa elite, para esse grupo, os barões do café. Vai governar para o Sudeste. Mesmo com a pressão, mesmo com a gritaria contra a escravidão, esse grupo, essa elite branca, produtora, agrária, vai lutar pela manutenção. A manutenção da escravidão é lucro para eles. E Dom Pedro vai jogar com eles. Falamos de leis que vai criar. Você vai ter a criação da lei do sexagenário, que o escravo após 60 anos está livre. Baita de um papo furado. Pouquíssimos chegavam a essa idade, e os que chegavam ainda tinham que trabalhar. Fez 60, a lei dizia que você estava livre, desde que você trabalhasse mais 3 anos de graça, como indenização. Olha aqui, como se você já não tivesse trabalhado, vai trabalhar mais anos como indenização. Então você não estava livre, você continuava sendo escravo por um tempo. Então você vai ter a coisa da ação e reação. Dá de um lado, tira do outro, cria leis para inglês ver. Você tenta criar leis para diminuir a gritaria dos abolicionistas, a ação dos abolicionistas, para satisfazer os interesses dessa elite produtora. Então, é um momento ali, principalmente após a Guerra do Paraguai, a mudança de visão da população, principalmente de uma parte dessa elite jovem branca, conflituoso. Dom Pedro II vai
andar só pisar em ovos. De um lado ele tem uma pressão pelo fim da escravidão, do outro uma pressão para manter. Quem pressiona para manter é quem sustenta o império, o luxo do império, e aí a situação é complicada. Dom Pedro vai arrastar essa situação por um bom tempo, Mas além disso, e não é desprezando o movimento abolicionista brasileiro, ele é importante, mas para além disso, acima disso tudo, você tem a pressão externa de vários países e principalmente da Inglaterra. A Inglaterra pressiona o Brasil pelo fim da escravidão desde o governo, desde a independência. A Inglaterra precisa de consumidores novos. A Inglaterra ela tem questões e interesses financeiros enormes no fim da escravidão no Brasil. Falamos disso em aulas anteriores. E essa pressão vai toda sobre o governo brasileiro. Próximo ao fim da escravidão, com a Lei Áurea, que aí você vai ver nos livrinhos, você vai ver aí no texto que eu coloquei, 1888, Princesa Isabel, Dom Pedro II não está no Brasil, e a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, libertando todos os escravos, acabando com a escravidão no Brasil, em 1888. Muita gente a tem como a padroeira, a libertadora, a que lutou pelos escravos. Não é bem assim. A escravidão só acaba no Brasil porque essa pressão externa, ela vai chegar aos pontos de guerra. Depois de anos e anos e anos e anos, tentativas e tentativas de forçar, de convencer o governo brasileiro a acabar com a escravidão, vai chegar um momento que os ingleses vão perder a paciência e a coisa vai chegar no ultimato. Ou acaba com a escravidão, ou a gente invade e acaba. Muito pouco se fala, muito pouco se diz sobre isso, se escreve, mas a Lei Áurea é assinada no Rio de Janeiro pela Princesa Isabel e a Marinha inglesa está no porto. Ou assina, ou a gente invade e a gente que assina. A coisa é meio assim, não é tão declarada desse jeito, mas é mais ou menos isso. Ou você assina, ou eu invado, tomo o seu lugar e eu assino. A escravidão no Brasil ela acaba. A Princesa Isabel não quer libertar os escravos. Ela liberta porque é a opção que sobrou. Ou você assina, ou você vai ter problemas seríssimos com a Inglaterra, que ninguém naquele momento quer ter problema com a Inglaterra. Os Estados Unidos ganhou, mas foi uma coisa assim, uma zebra total. O Brasil não tem a menor condição de ir para uma guerra ou para uma disputa com a Inglaterra. A escravidão é assinada no Brasil, claro que o movimento abolicionista tem uma grande influência nisso, que os ares de modernidade, de liberdade, do iluminismo, de como as pessoas passaram a enxergar os negros após a Guerra do Paraguai, tudo isso influencia a luta de abolicionistas famosos, de grupos que vão ajudar na abolição, tudo isso é importantíssimo. Mas a cartada final, que bate ali na mesa e fala, acabou e pronto, é a pressão inglesa, é a pressão externa, tá? Não por motivos humanitários, não esqueçam disso, hein? No Brasil, os movimentos abolicionistas basicamente têm visões humanitárias. Fora a pressão externa, não, é econômico a coisa, tá bom? Mas é essa pressão externa que vai colocar... no boxe diz que a princesa, que o governo brasileiro ficou nas cordas. Quando um lutador não tem o que fazer, ele fica nas cordas, só se defendendo e apanhando. O governo brasileiro estava assim, estava ali apanhando, assina ou continua a apanhar. E aí assinou o fim da escravidão. Tá? Por mais que queiram romantizar, criar heróis, heroínas, vamos um pezinho no chão, tá? Houve luta, houve movimento abolicionista importantíssimo, super legal, mas o que vai mesmo dar o ultimato é essa pressão externa. Prova disso é que a escravidão é assinada, os escravos deixam de ser escravos, vão comemorar, vão fazer festa, tal, mas no dia seguinte, essa galera vai pro nada. É complicado explicar isso, mas o cara é escravo.
Acaba a escravidão e no outro dia ele não é nada. Ele não tem direito a comprar terra, ele não tem direito à terra, ele não recebe indenização, ele não recebe nada. De repente essa galera, alguns vão ser realocados nas fazendas como assalariados, mas a grande maioria é expulso. Não vai trabalhar na fazenda porque o fazendeiro não vai pagar salário. O fazendeiro é racista, ele quer o branquinho europeu. Que já falamos, mesmo assim vai ser uma relação complicada. Esses negros, esses ex-escravos eram escravos, agora não são nada. Não são considerados cidadãos, não têm direito a voto, não podem estudar, não podem nada. Muitos vão para as cidades, vão ser presos por vadiagem. Uma grande parcela vai dar o surgimento das favelas, vão viver nas cidades, à margem das cidades, de subempregos, fazendo aquilo que os brancos não querem fazer, serviços que os homens brancos não fazem. Essa população ex-escrava vai fazer imposições humilhantes para ganhar uma mixaria. Então, a Lei Áurea liberta os escravos, acaba com a escravidão, acaba, mas joga toda essa população negra numa situação terrível. Não vou dizer que é pior que a escravidão, que, puxa, não sei se algo é pior que ser escravo, mas uma situação horrorosa, que o cara pode morrer de fome. Você beira situações onde a pessoa não tem absolutamente nada, ela não tem apoio nenhum. Você acaba com a escravidão e dá terra para a pessoa sobreviver, dá um empréstimo para ela começar as fazendinhas lá, o sítiozinho dela. Não, aqui não se deu nada. O cara era escravo, no outro dia ele é colocado para fora da fazenda, sem nada e sem direito a nada. Porque para você mudar essa situação, você precisa de força política. Não tem, porque eles não podem nem ser eleitos e nem votar. De educação, não podem estudar. Então você limita, você corta todas as chances dessa população se emancipar. Então você tem o fim da escravidão, mas você não tem nenhum instrumento para que essas pessoas consigam progredir, que essas pessoas consigam ganhar a vida delas. Vão ser relegadas a uma situação de pobreza extrema, fazendo trabalhos subempregos, aquilo que ninguém quer fazer, vivendo com o mínimo possível, que é o reflexo da nossa sociedade hoje. Se a gente olhar as periferias da nossa cidade, do Brasil em geral, a grande maioria das pessoas é o quê? Afrodescendente. Porque elas são menos capazes? Não, porque elas, desde lá atrás, as famílias não tiveram chance de nada. De estudo, de emprego, de crescimento, nada. Todas as oportunidades foram cortadas. Agora que as pessoas vivemos áreas mais racionais, que você quer lutar contra o racismo, lutar contra essa falta de oportunidade, mas ela está aí. É só você olhar os dados. Quem menos ganha dinheiro nesse país? As mulheres negras. Quem mais é assassinado nesse país? Os jovens negros. Quase 70% da população presidiária do Brasil são negros. Por quê? Porque são inferiores? Porque são isso? Não, porque não tiveram oportunidades. E não é hoje. Você não tem oportunidade lá de trás. Seu avô não estudou, aí seu pai não estudou, agora você vai estudar. É diferente, são movimentos culturais diferentes. Falaremos disso com mais calma em outro momento, mas só para vocês entenderem, o fim da escravidão no Brasil não trouxe, a liberdade dos escravos não é a oportunidade para que essa população cresça, pelo contrário, ela vai limitar ainda mais as oportunidades. Você vai tirá-los da escravidão atendendo aos pedidos externos e internos, mas você não vai dar nada, nenhuma chance para que eles se coloquem dignamente na sociedade. Eles vão ter que conseguir isso à força, com sacrifício, com luta. Vão conseguir, mas por que eles têm que passar? Por que essa população teve que passar por todo esse sacrifício e luta, enquanto os outros conseguiram por muito menos? Porque é muito fácil falar, no Brasil oportunidades são iguais. Não são. Se você acredita nisso, você precisa parar, sentar e pensar um pouquinho.
Não são. Se você acha que a sua oportunidade aqui é a mesma de um cara de classe alta do Brooklyn ou de qualquer outro bairro chique de São Paulo, não é. Não é. Não é porque ele tem dinheiro, não é porque as ações são feitas para facilitar a vida dele. Entenderam? Vamos refletir um pouquinho por isso, tá bom? Até a próxima aula, gente. Fui!